Olá, seja muito bem-vindo ao canal Testando o Seu Raciocínio, e neste vídeo você terá um desafio de responder 15 perguntas de conhecimentos gerais. Lembrando que o principal objetivo não é você acertar todas as perguntas, mas sim adquirir novos conhecimentos. Se acertar tudo, parabéns! Se não acertar tudo, não tem problema, pois você vai ter adquirido mais informações de forma bem dinâmica. Você quer continuar recebendo conteúdos de conhecimentos gerais toda terça, quinta e sábado? Então inscreva-se no canal para receber os novos vídeos e aumentar os seus conhecimentos de forma bem divertida. Não esqueça de deixar nos comentários quantas questões você conseguiu acertar. E vamos começar! Primeira pergunta: qual órgão é responsável pela filtração do sangue? A. Coração. B. Rins. C. Fígado. Ou D. Pulmão? É a alternativa B, rins. Os rins são dois órgãos que atuam no sistema excretor e se localizam abaixo de cada lado da coluna vertebral. Tem aproximadamente 11 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Sua principal função é filtrar o sangue, produzindo aproximadamente 2 litros de urina por dia. Segunda pergunta: bromatologia é o ramo da ciência que estuda o quê? A. O elemento químico bromo. B. Tipos de sais. C. Alimentos. Ou D. Ramificações de plantas? A resposta é a alternativa C. Alimentos. Ciência dos alimentos ou bromatologia é um ramo multidisciplinar que estuda a composição, deterioração, processamento, conservação, elaboração, qualidade e comercialização dos alimentos para o consumidor. Terceira pergunta: qual é o maior estado dos Estados Unidos? A. Alasca. B. Texas. C. Califórnia. Ou D. Montana? A resposta é a alternativa A, Alasca. Se juntar ao Texas, Califórnia e Montana, que são o segundo, terceiro e quarto maiores estados dos Estados Unidos, ainda assim não ultrapassaria o Alasca em extensão territorial. O Alasca é um dos 50 estados dos Estados Unidos e o maior em extensão territorial, com mais de 1,7 milhões de quilômetros quadrados. É também o estado menos povoado dentre os 50 dos Estados Unidos, uma densidade populacional aproximadamente de 0,5 habitantes por quilômetro quadrado. Quarta pergunta: qual das alternativas abaixo é considerado o marco inicial da Idade Contemporânea? A. Revolução Francesa. B. Revolução Industrial. C. Primeira Guerra Mundial. Ou D. Independência dos Estados Unidos? A resposta é a alternativa A, Revolução Francesa. Iniciada com a Revolução Francesa, a Idade Contemporânea é caracterizada como um período de expansão do capitalismo a todo o globo. Idade Contemporânea é uma divisão cronológica da história, compreendendo o período entre o início da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, até os dias atuais. Quinta pergunta: como se dá o nome da construção feita de neve e gelo, usada como abrigo contra o frio extremo em regiões polares? A. Esquimóis. B. Inuits. C. Casa polar. Ou D. Iglu? A resposta é a alternativa D. Iglu. Iglu é uma construção feita de neve e gelo usada como abrigo contra o frio extremo em regiões polares. Os iglus são tradicionalmente usados pelos esquimóis para se protegerem de baixas temperaturas quando saem para caçar, por exemplo. Os esquimóis costumam construir os iglus em locais onde o mar está congelado. Sexta pergunta: enologia é a ciência que estuda o quê? A. Vírus. B. Sais minerais. C. Má digestão. Ou D. Vinho?
É a alternativa D, vinho. Enologia é a ciência que estuda tudo que está relacionado com a produção e conservação de vinho, desde o plantio, escolha do solo, vindima, produção, envelhecimento, engarrafamento e venda. Existem pouquíssimas faculdades de enologia, estando as principais na França e Itália. Pergunta de número 7. Como é chamado o pigmento de cor verde encontrado em plantas que possui a função de absorver luz para realizar fotossíntese? A. Pigmentação. B. Clorofila. C. Eutrofização. Ou D. Nitração. A resposta é a alternativa B, clorofila. A clorofila é um pigmento de cor verde encontrado em plantas que possui a função de absorver luz para realizar fotossíntese. Essa substância está presente em alguns vegetais folhosos que são importantes para o consumo de uma alimentação balanceada. Oitava pergunta. Qual evento marca o início da Idade Antiga? A. A invenção da escrita. B. A invenção da roda. C. A descoberta do fogo. Ou D. As pinturas rupestres. A resposta é a alternativa A, a invenção da escrita. O desenvolvimento da escrita cuneiforme é o marco utilizado pelos historiadores para delimitar o início da Idade Antiga. O primeiro acontecimento de referência aconteceu por volta de 3.500 anos antes de Cristo e deu-se na Suméria com a invenção da escrita cuneiforme. Nona pergunta. Qual dos biomas abaixo é também conhecido como savana brasileira? A. Bioma Amazônia. B. Bioma Mata Atlântica. C. Bioma Cerrado. Ou D. Bioma Caatinga. A resposta é a alternativa C, bioma cerrado. O cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e é conhecido também como savana brasileira. Possui uma das formações vegetais com maior biodiversidade. Décima pergunta. Em qual estado brasileiro aconteceu a Guerra dos Farrapos? A. Rio Grande do Sul. B. Rio de Janeiro. C. Santa Catarina. Ou D. Paraná. A resposta é a alternativa A, Rio Grande do Sul. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi a mais longa rebelião do período regencial do Brasil. Ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 até 1845, época que compreende a regência de Feijó e o Segundo Reinado. 11ª pergunta. Como também é conhecido o Rio São Francisco? A. São Chico. B. Velho Chico. C. Franciscano. Ou D. Rio Chiquinho. A resposta é a alternativa B, Velho Chico. O Rio São Francisco, chamado carinhosamente de Velho Chico, possui aproximadamente 2.830 km de extensão. Sua nascente está localizada na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Seu curso natural inclui os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, atingindo sua foz no Oceano Atlântico. 12ª pergunta. Qual das capitais abaixo não pertence ao continente americano? A. Kingston. B. Ottawa. C. Yaoundé. Ou D. Nassau. A resposta é a alternativa C, Yaoundé. Kingston é a capital da Jamaica, Ottawa é a capital do Canadá e Nassau é a capital da Bahamas, enquanto Yaoundé é a capital dos Camarões. Com uma população de 2,5 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade do país, sendo superada por Douala. Yaoundé está localizada no centro-sul do país, sobre o Golfo da Guiné. Nas proximidades encontram-se áreas de cultivo de cacau, banana e café. 13ª pergunta. Qual aparelho é utilizado para medir a pressão atmosférica? A. Odômetro. B. Voltímetro. C. Pluviômetro. Ou D. Barômetro.
A resposta é a alternativa D, barômetro. O barômetro é um instrumento científico utilizado em meteorologia para medir a pressão atmosférica. Existem dois tipos de uso corrente, os barômetros de mercúrio e os barômetros aneroides. 14ª pergunta. Em que ano teve início a monarquia no Brasil? A. 1500, B. 1532, C. 1822 ou D. 1889? A resposta é a alternativa C, 1822. Desde 1889, o Brasil é uma república presidencialista, mas entre 1822 e 1889, o Brasil foi uma monarquia sendo governado por dois imperadores. A monarquia brasileira foi adotada como uma forma de governo logo após a independência declarada por Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. 15ª pergunta. Em qual estado brasileiro foi construída a maior parte do território do Distrito Federal? A. Mato Grosso, B. Mato Grosso do Sul, C. Goiás ou D. Minas Gerais? É a alternativa C, Goiás. O Distrito Federal é uma das 27 unidades de federação do Brasil. Está situado na região centro-oeste, fazendo divisa com os estados de Goiás e em uma estreita faixa com Minas Gerais a sudeste. Sua área territorial é de pouco mais de 5,76 mil km², a menor em extensão do Brasil. O Distrito Federal recebe esse nome por abrigar a sede do governo brasileiro. Não esqueça de deixar nos comentários quantas perguntas você conseguiu acertar. E não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos assim que eu postar. E até o nosso próximo vídeo.